Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Queremos muito mais de Ti, Jesus. Aleluias. Diga para Ele: Deus, eu quero muito mais do Teu imenso amor. Eu quero sentir no meu coração o Teu amor, Deus. Não há nenhum lugar que seja melhor do que na Tua presença. Para onde eu irei sem Ti, Senhor? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu só quero estar onde Tu estás, mais perto do meu coração. Nada é como o Teu amor, nada é como o Teu amor, nada se compara ao amor do Senhor por nós, amém? Antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí, curta, comente, evangelize, espalhe a palavra do Senhor. De repente você conhece alguém que precisa ouvir e sentir o amor de Deus? Compartilhe com essa pessoa e essa pessoa será muito bem-vinda aqui no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Deus irá falar com você. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra muito importante que Deus falou comigo, muito impactante. Talvez ela possa ser um pouco chocante para você e talvez você comece a pensar de uma outra forma como funciona o reino de Deus através dessa ministração de hoje, amém? Eu gostaria de começar falando a respeito do título dessa mensagem. Aqui nas minhas anotações, eu sempre quando eu estou orando, quando eu estou buscando do Senhor, eu sempre costumo anotar aquilo que Ele fala dentro de mim. E a frase que eu coloquei hoje como título da nossa mensagem é: Deus não usa os capacitados, Deus usa os disponíveis. Forte isso, né? Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei impactada. Porque a gente sempre ouve falar que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Não é verdade? E nessa promessa, nessa frase que muitas pessoas já devem ter dito para você, você se fortaleceu e disse então: Senhor, eis-me aqui, né? Já que o Senhor vai me capacitar, eu preciso ser capacitado. Mas essa frase, segundo Albert Einstein, ela continua e ela diz assim: fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. A partir daí você começa a imaginar e começa a pensar e começa a refletir sobre como funciona o mundo espiritual, como funciona o reino de Deus. É muito sério. O reino de Deus existe tanto quanto o reino físico, o mundo físico, né? O mundo espiritual, ele existe, não podemos ignorar isso. E na palavra do Senhor é muito nítido a promessa que Ele nos traz. E é uma promessa linda que eu costumo pregar sempre sobre ela, que diz assim, 1 Coríntios 2:9: Todavia está escrito: olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas pessoas querem essa promessa, anseiam por essa promessa. Todos querem o melhor de Deus. Todos querem a promessa de Deus. Mas existe uma forma de receber essa promessa. E a única forma de receber essa promessa é fazendo o que hoje eu vou ensinar para você. Eu vou ensinar para você algo muito forte que eu aprendi com essa ministração que o Espírito Santo tocou em meu coração já tem alguns meses. E eu fiquei esperando um tempo para poder compartilhar com vocês e esse tempo chegou. Em Mateus 22:14 diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que essa palavra quer dizer para você? O que essa palavra ministra no seu coração? Acende uma luz aí no seu coração? Ou talvez uma curiosidade, uma dúvida? Sobre o que a palavra de Deus quer dizer sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre isso. Todos nós somos chamados, mas poucos são escolhidos. A Bíblia diz isso. E nós não podemos mudar o que está nas Escrituras. Mas você já parou para perguntar o porquê que a Bíblia diz isso? Porque para ser escolhido, você precisa ter coragem de decidir por Cristo. Você precisa ter coragem de decidir negar a si mesmo e seguir a Jesus. Os escolhidos são aqueles que colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas. Os escolhidos são aqueles que não se conformam com esse mundo. Os escolhidos são aqueles que se deixam ser usados por Deus. Pare um pouco para analisar. Você tem se deixado ser usado por Deus? Você tem escolhido Ele em primeiro lugar? Você tem pedido a opinião dele sobre as suas decisões? Colocar ele em primeiro lugar não é só dizer a ele: Senhor, toma conta da minha casa, da minha vida, dos meus bens. Colocar ele em primeiro lugar é realmente falar: Senhor, a sua vontade está na frente da minha. O seu querer está na frente do meu querer. E aqui mais à frente, nas minhas anotações, eu gostaria muito de dizer tudo para vocês conforme Deus foi ministrando em mim. E eu vou precisar de estar lendo algumas passagens aqui, amém? Se você tem medo, você jamais será escolhido. Sabe por quê? O medo te paralisa. E o reino de Deus precisa de movimento. O reino de Deus precisa de fé, o reino de Deus precisa de coragem, o reino de Deus precisa de perseverança em oração, o reino de Deus precisa de soldados dispostos a lutar e guerrear no mundo espiritual. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é nesse mundo físico, a nossa luta é espiritual. E é por isso que a escolha que você vai fazer, ela precisa de coragem. Para ser escolhido, você precisa de coragem. Deus chama a todos, mas somente os corajosos são escolhidos. E sabe que aí está o segredo do porquê existem muitos improváveis. E é sobre esses improváveis que eu gostaria de falar com você. Deus, Ele não usa os capacitados somente. Sabe por quê? Porque existem muitos capacitados que não movem um dedo para o reino, que guardam seu conhecimento para si, que guardam seus talentos para si,
que guardam os seus dons para si. E Deus jamais distribui os seus dons para que fiquem escondidos dentro de você. Você precisa tomar uma posição em Deus. O medo nos paralisa. E o mundo do reino, onde Deus habita, o mundo espiritual precisa de movimento. E aí o segredo dos improváveis começa, porque a coragem te promove a ser escolhido. Forte isso, né? Quando eu me deparei assim com essa frase na minha mente, eu disse: Senhor, que forte isso, que impactante isso, e eu preciso dizer isso a você. A coragem te promove a ser escolhido. Se você se encontra disponível a Deus, Ele te capacita. E é por isso que o início, que o título dessa mensagem é forte. Porque não adianta você estar preparado e não estar disponível. É preciso sim uma grande preparação, mas você precisa estar disponível para que Deus possa te usar. E é por isso que muitas vezes a gente encontra na palavra de Deus pessoas improváveis, pessoas que você olha e fala: meu Deus, era o último da casa, era o mais rejeitado, era o que não conseguia falar, como Moisés, era o que era o mais improvável. Davi, por exemplo, era o filho distante, rejeitado. Tanto que quando o profeta chegou na casa, o pai dele escolheu todos os filhos que poderia, né, na visão dele, ser ungido. Mas Deus tinha uma promessa para o improvável, para aquele que estava lá, sabe? Que talvez na sua visão hoje você pensa: eu não tenho gabarito, eu não tenho preparação, eu não tenho conhecimento. Mas se você está disponível, a palavra diz que Ele te capacita. Se você perder o medo e dizer: eu sou corajoso, eu quero, e decidir, a palavra diz: seja forte e corajoso. Olha isso. A palavra nos fortalece, a palavra nos renova. E quando você diz: sim, Senhor, não é na minha força, mas é na sua força, mesmo que você não tenha conhecimento algum, Ele vai te capacitar. Porque somente os disponíveis alcançam a aprovação do Senhor. Não adianta você ser chamado, não adianta você ser capacitado, se você não decidir. Se você não abre mão do seu eu. E isso é muito forte porque Deus falou no meu coração que todos querem ser escolhidos. Ser escolhido por Deus é uma honra, porque o amor de Deus é infinito, mas o que Ele tinha para fazer por nós, Ele já fez. Ele precisa que a gente se mova, para que o mundo espiritual se mova também, para que o reino dele se mova também. E é preciso ter coragem para isso. É preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou disponível. Se você tem medo, você jamais será escolhido. É difícil ouvir essas palavras. Eu sei que talvez eu esteja falando com você que é cristão e que também não é cristão. Você que já é cristão, que já trabalha no reino, que já tem dons, que já conhece, que já recebeu promessas do Senhor. Eu quero dizer para você que se você não se decidir, você jamais será escolhido.
E para você que não conhece a Deus, não conhece a Jesus, se você não decidir andar com Cristo e receber Cristo como seu único e exclusivo Salvador, a sua vida jamais mudará. Ela será sempre guiada pelas suas vontades, pelas suas fraquezas e jamais pela fortaleza do Senhor. Porque nós só adquirimos a fortaleza do Senhor com intimidade com Deus e para isso precisamos escolher. A vida é feita de escolhas. Já ouviram essa frase? É interessante que muitas frases a gente ouve, mas não consegue introduzi-las na palavra. E ela já está na palavra há milênios. E eu queria muito passar isso para vocês hoje. E dizer que Deus, Ele não escolhe, Ele não usa somente os capacitados. Ele usa os disponíveis. Ele usa aquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Lembra quando Ele chamou Samuel? Ele chamou e Samuel não entendeu. E daí ele foi no quarto do profeta 3 vezes e falou: ouvi uma voz me chamando. E aí quando o profeta entendeu, o profeta diz a ele: quando essa voz te chamar novamente, você diz: eis-me aqui, Senhor. E é isso hoje que eu quero ministrar sobre a sua vida. O que vai te promover a ser escolhido por Deus é o eis-me aqui. Grava essa palavra. Deus usa os disponíveis. Deus usa os que dizem: eis-me aqui. Não existe lugar melhor para se estar do que no reino do Senhor, do que na casa do Senhor. E eu profetizo e quero profetizar sobre a sua vida que a partir de hoje você vai pensar nisso. E você vai meditar nisso e você vai pedir para o Senhor abrir os seus olhos espirituais para isso. Esteja disponível e a capacitação virá. Esteja disponível e o Espírito Santo vai te tocar. E a sua sede pela palavra será tão grande, porque a palavra diz que quem nos inspira é o Senhor. A sua sede vai ser grande o suficiente para que você possa receber toda a capacitação necessária para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Amém? Então eu gostaria de abençoar a sua vida. Profetas do Senhor, profetisas do Senhor, que Deus te abençoe, que a sua vida seja transformada através dessa palavra, que é uma palavra impactante, mas é uma palavra que vai abrir os seus olhos. Primeiro, não se esqueça, esteja disponível. Segundo, não tenha medo. O mundo espiritual está sempre em movimento. O medo pode te paralisar. Então seja forte e corajoso, como diz a palavra. E terceiro, a coragem de decidir pelo Senhor e pela obra do Senhor e pelo chamado do Senhor na sua vida te promove a ser escolhido. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Um beijo e até o próximo vídeo.